Oi gente, meu nome é Pedro Henrique, tenho 38 anos e sou de Pirenópolis, Goiás. O relato que eu vou contar para vocês aconteceu com um tio meu em 1985. Nessa época, ele havia ido embora para São Paulo, capital, atrás de um bom emprego e de uma vida melhor. Chegando lá, ele arrumou um emprego em um bar e começou a estudar, para aos poucos ir melhorando e mudando de vida. No entanto, o bar que ele arrumou o trabalho pagava muito pouco. Então ele começou a procurar um outro trabalho. E depois de um bom tempo procurando, ele conseguiu uma vaga de vigia noturno. Então ele teve que mudar o horário de seus estudos para a parte da tarde, para assim ele poder trabalhar à noite. Ele saía da escola e ia direto para o trabalho, chegando em casa somente no dia seguinte. Uma pequena kitnet que ele havia alugado. Então ele dormia a parte da manhã, acordava para almoçar, ia para os estudos depois do trabalho e assim era a sua rotina. Claro que ele tinha o domingo de folga, tanto do trabalho quanto dos estudos. Esse novo trabalho que ele havia arrumado pagava muito bem e dava para ele sobreviver confortável enquanto estudava. Nesse novo trabalho, ele era vigia noturno de um depósito gigantesco de uma loja. Ele vigiava tudo pelos monitores, mas de hora em hora ele tinha que fazer uma ronda por todo o depósito. Depois de umas 2 semanas trabalhando lá, ele começou a ouvir alguns sons estranhos. Então ele deixava todas as luzes do local acesa. Ele começou a ficar incomodado com esses barulhos. Até então, eram barulhos de coisas caindo ou se arrastando. Mas quando ele ia verificar, não havia nada fora do local. Então ele pensou, isso deve ser rato, pois depósitos são ambientes propícios para ratos. E também, se fosse alguém tentando adentrar o local, as câmeras com certeza registrariam. Com o tempo, os barulhos foram se intensificando e deixaram de ser apenas barulhos de coisas caindo, se arrastando, e começaram a surgir alguns sons, como se fossem gemidos ou gritos, ou como se fosse alguém sussurrando alguma coisa. Aí sim meu tio começou a ficar com bastante medo. Mas, com medo ou sem medo, ele tinha que fazer essa ronda, pois se alguma coisa acontecesse naquele local, a responsabilidade era toda dele. Mas até então, todas as rondas que ele havia feito, ele não tinha visto nada de anormal. Apenas ouvia aqueles barulhos estranhos. Até que em uma noite, ele viu pelos monitores algo que parecia ser uma pessoa de capuz preto sentado numa parte mais escura do depósito, mas não dava para ver direito o que era. O depósito era de materiais de construção, então havia muitos itens que dava para se sentar. Então, com muito medo, ele pegou sua lanterna e seu cacetete e foi até lá para tentar ver o que era aquilo. Chegando ao local, ele viu que não tinha nada lá. Então ele ficou muito grilado com aquela situação. Os dias foram se passando e aqueles eventos continuaram a acontecer com frequência. Tanto os barulhos quanto as visões nos monitores. Porém, o pior ainda estava por vir. Em uma certa noite, houve um apagão, devido a uma forte chuva que havia caído. Então meu tio ficou completamente no escuro naquele depósito. E aí começou os eventos dos barulhos estranhos. Só que dessa vez era muito barulho de coisas caindo, como se alguém estivesse derrubando tudo. Então ele pegou sua lanterna, seu cacetete e foi até o local de onde vinham aqueles barulhos para ver o que era, pois dessa vez ele estava sem os monitores devido à falta de energia.
Meu tio me disse que essa noite ele estava com tanto medo que ele não conseguia parar de tremer. Então, naquela escuridão, somente com uma lanterna, ele começou a iluminar e viu que não tinha nada fora do lugar. Ele não sabia de onde tinha vindo o barulho e não havia ninguém por ali. No entanto, quando ele mirou a lanterna em direção a uma porta que levava a um setor onde ficavam as latas de tintas, ele viu ali uma criatura diabólica. Aquilo parecia uma velha deformada com um manto preto. Os seus olhos não tinham vida e aquilo olhava fixamente para ele com um sorriso sarcástico e sinistro, e um som horrível saía de sua boca. Meu tio então gritou e saiu correndo e se trancou na sala dos monitores. Então ele começou a rezar e ficou lá até o dia amanhecer. Depois desse acontecido, ele não quis mais continuar trabalhando ali. Então ele entregou o lugar. Ele arrumou outro trabalho e nunca mais quis passar nem perto daquele depósito. Ele não sabe que tipo de assombração ele viu naquele local, mas o que ele sabe é que aquele local era realmente assombrado. Bom, esse foi o meu relato, gente. Obrigado por terem me ouvido. Tenham todos uma ótima noite e até mais.